Graça e paz. Aqui é o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Paulicense, São Bernardo do Campo. Tema da mensagem de hoje: vencedores vencem dores. Texto da mensagem de hoje: Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta enviada por Paulo a Timóteo. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo a Timóteo, nós aprendemos algumas lições significativas. Sabemos que há momentos na vida da gente que parecem que os caminhos se tornam fechados. E nesse momento parece que estamos diante de caminhos fechados. Um momento de muito luto e de muita luta. Um momento de choro, um momento de lágrimas. E nesse momento nós queremos que essa palavra seja um instrumento de Deus a abrir os caminhos que estão fechados diante dos teus olhos. E nós queremos nesse momento colocar os nossos olhos sobre a vida de Paulo, porque Paulo foi um homem mais que vencedor. E nós vamos aprender com Paulo que os vencedores, eles vencem as dores, porque eles sabem que diante das situações que querem os desanimar e os abater, Deus levantará alguém para amenizar o sofrimento, Deus levantará alguém para dar suporte. Eu quero lhe dizer que, em meio ao sofrimento que você está passando, Deus está levantando e enviando alguém para lhe ajudar nesse momento tão difícil. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos entender que Paulo está passando por 3 situações. Ele está preso em Roma, na masmorra mamertina, preso injustamente por conta de uma calúnia, uma mentira plantada contra ele. Ele sabe que vai morrer. É a última carta que ele vai escrever antes de morrer. E a Bíblia, ela vai dizer que Paulo está triste. Ele não está triste porque vai morrer. Ele está triste porque foi abandonado por todos. Então, Paulo está passando pelo vale mais profundo da sua vida. Mas a palavra de Deus vai dizer que nesse momento, Deus vai levantar algumas pessoas para amenizar o sofrimento e as dores de abandono que Paulo está administrando nesse momento. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer assim: está ciente, ó Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram. No exato momento que Paulo é preso na masmorra mamertina, ele tinha expectativa de que fosse socorrido, que fosse visitado, que as pessoas o defendessem, as pessoas que ele tanto ajudou, que ele tanto abençoou. Mas a Bíblia diz que todos os da Ásia o abandonaram. Nesse momento que Paulo está preso na masmorra mamertina, ele não recebe a visita de ninguém, ele não recebe nada de ninguém. Paulo não recebe nenhuma carta, Paulo não recebe nenhum alimento desses irmãos que ele tanto abençoou, pelos quais ele tanto fez.
Falando numa linguagem atual, Paulo não recebeu nenhuma carta, nenhum fax, nenhum telegrama, nenhum tweet. Ninguém enviou nenhuma forma de comunicação no sentido de procurar amenizar a sua dor. Falando numa linguagem de hoje, ninguém escreveu nada no seu Instagram para ele, no seu blog para ele, no seu Facebook para ele, ninguém o chamou no WhatsApp. E voltando bem atrás, ninguém mandou a ele nenhum sinal de fumaça. Só que de repente a palavra de Deus diz que Paulo começa a falar a respeito de um outro homem chamado Onesíforo, um homem desconhecido para muitos, que vai, deixa a sua casa, deixa a sua cidade, deixa o seu país, e a Bíblia diz que ele vai em busca de visitar Paulo na prisão, e o próprio Paulo vai dizer que Onesíforo consegue o encontrar e leva a Paulo ânimo e leva a Paulo alegria. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 16, 17 e 18, Paulo diz assim: Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, ó Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou Onesíforo em Éfeso. No momento que Paulo está passando o vale mais profundo da sua história, que foi abandonado por todos os quais ele ganhou para Cristo, os quais ele cuidou, os quais ele abençoou. A Bíblia diz que Deus não levantou uma nação, Deus não levantou uma denominação, Deus não levantou um exército, Deus não levantou um arsenal de guerra, mas Deus levantou um só homem e colocou dentro do coração deste homem o seu amor gigante. E lhe deu uma missão para cumprir, e lhe deu um propósito para cumprir. Esse homem era um homem desconhecido para muitos, porém um homem muito amado e conhecido no céu, um homem temido no inferno. E o nome desse homem é Onesíforo, e Deus levantou Onesíforo para fazer com que Paulo suportasse um dos vales mais profundos da sua vida. Paulo vai dizer para Timóteo que Onesíforo foi o responsável por ele suportar a masmorra marmetina. O grande apóstolo Paulo vai dizer que ele só suportou a prisão por causa de Onesíforo. E mais à frente, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus levanta Lucas, o médico amado, para estar também ao lado de Paulo. Provavelmente, Lucas esteve com Paulo, provavelmente após Onesíforo estar morto, executado em Roma, pelo fato dele não querer se afastar de Paulo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: Paulo disse a Timóteo: Timóteo, só Lucas está comigo.
Então eu quero te dizer que nesse momento que você se vê diante de caminhos fechados, Deus está levantando homens para que seja um motivo de esperança para a sua vida em nome de Jesus. Em segundo lugar, colocando os meus olhos em Paulo, eu vou aprender que os vencedores vencem as dores porque buscam ajuda. O Espírito Santo diz a você nesse dia: não sofra sozinho. Busque ajuda em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Paulo está falando com Timóteo, nessa segunda carta, no capítulo 4, ele diz para Timóteo, no versículo de número 9, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. Mesmo tendo Lucas ao seu lado, o apóstolo Paulo solicita para Timóteo vir depressa, vir antes do inverno, antes que ele encontre as estradas fechadas por conta do inverno, antes que Paulo morra, antes que seja tarde. Deus também quer que você se levante. Deus quer que eu também me levante, antes que seja tarde, e que nós sejamos instrumentos de Deus para socorrer as pessoas a tempo de serem abençoadas. Mas voltando os meus olhos ao texto, mesmo Paulo tendo Lucas ao seu lado, ele solicita para Timóteo vir depressa, pois possivelmente Onesíforo já estava morto naquele momento, possivelmente teria sido executado por ser amigo de Paulo, executado por se recusar a abandonar e se afastar de Paulo. E é nesse momento que Paulo pede ajuda, tendo Lucas ao seu lado, pedindo a presença de Timóteo, dizendo: procura vir ter comigo depressa. E nesse momento, ele faz o pedido de que uma terceira pessoa esteja com ele. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo... A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que além da presença de Timóteo, e que além da presença de Lucas, ele vai solicitar que Timóteo traga Marcos com ele. Ele diz assim, versículo 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Assim diz o Espírito Santo para você: diante de caminhos fechados, peça ajuda. Diante do vale de lágrimas, peça ajuda. Diante deste imenso sofrimento, peça ajuda, e Deus vai levantar pessoas para ajudar você. Eu quero te dizer também que os vencedores, eles vencem as dores, porque eles sabem que o socorro deles vem de Deus. Eles sabem que são assistidos por Deus na dor. A Bíblia diz que Paulo foi abandonado pela maioria dos seus amigos. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17, que ele foi assistido por Deus. Paulo vai dizer assim a Timóteo: Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa.
Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas não se auto-abandonou. Lutou pela sua vida, buscou socorro, buscou a ajuda de alguém, buscou a presença de Deus em oração. Deus levantou homens para colocar ao lado de Paulo nesse momento tão difícil, mas o próprio Deus o assistiu na sua primeira defesa, quando todos desampararam o apóstolo Paulo. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas não foi abandonado por Deus. Paulo foi vítima do abandono dos homens, mas foi acolhido e assistido por Deus. Todos nós passamos por vale de lágrimas. Todos nós passamos por vales de lágrimas. E bebemos o cálice da dor. Aqui não recebemos os galardões, pelo contrário. Muitas vezes bebemos o cálice da dor. Porém, Deus nos assiste na dor. Paulo foi assistido por Deus na hora da sua dor mais profunda. Deus muitas vezes não nos livra do vale, mas caminha conosco nesse vale profundo. Eu quero te dizer que nesse vale profundo de sofrimento, de luta e de luto, Deus caminha junto com você. Ele é o teu amigo nesse momento de solidão. Eu quero te dizer que Deus quer te dar vitória, e vitória não é ausência de lutas, mas triunfo, apesar das lutas. O céu não é aqui. Aqui não pisamos tapetes aveludados, nem caminhamos em ruas de ouro, mas muitas vezes cruzamos vales de lágrimas. Porém, Deus quer enxugar as nossas lágrimas nesse dia. Mas eu quero dizer também que em 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao versículo 8, Paulo faz uma profunda análise do seu ministério. E antes de fechar as cortinas da sua vida, abre-nos uma luminosa clareira, uma gigante clareira, com respeito ao seu passado, com respeito ao seu presente e com respeito ao seu futuro. E nós queremos compartilhar a análise que Paulo, um homem mais que vencedor, transmite para nós. Em primeiro lugar, Paulo olhou para o presente com serenidade. Em 2 Timóteo 4, versículo 6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. O veterano apóstolo sabe que vai morrer. O veterano apóstolo sabe que não terá mais amanhãs. Mas ele deixa bem claro que não será Roma que vai tirar a sua vida. É Ele quem vai oferecer a sua vida a Deus.
Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha vida é chegado. E ele diz que, apesar de Roma impor sobre ele essa sentença de morte, no exato momento que Roma estiver executando esse plano de morte sobre Paulo, nesse momento Paulo vai entregar a sua vida ao Senhor. E ele sabe que a morte não é o fim de tudo, mas é o início de uma eternidade na presença de Deus, porque existe uma promessa na palavra que Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em segundo lugar, Paulo olhou para o passado com gratidão. Em 2 Timóteo 4,7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo fala da importância de abraçar, da importância de concluir o chamado ministerial. E o Espírito Santo, através da vida de Paulo, procura levar um desafio a você, dizendo que você precisa desenvolver histórias com Deus. Porque quando você tem histórias com Deus, o seu currículo e as suas histórias com Deus vão se impor diante das pessoas e ganharás respeito e reconhecimento em nome de Jesus. Paulo está passando o bastão ao seu filho Timóteo, mas antes de enfrentar o martírio, relembra-o de como havia sido a sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo disse: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e deixei um instrumento para quem quer usar. Aquilo que eu usei na minha vida, depois que eu for embora, ficará para outros usarem. Paulo nos deixou uma infinidade de cartas maravilhosas, que são mensagens de Deus que não volta para Deus vazia, mas antes faz aquilo que o coração deseja, que o coração de Deus deseja que seja feito. Paulo partiu, mas as cartas que ele escreveu trazem vida até hoje, trazem revolução espiritual, emocional, mental, revolução psicológica, levando as pessoas a ficarem bem melhores em nome de Jesus. Deus está falando conosco hoje através da vida de Paulo. Deixe o seu instrumento ministerial em condição de uso para outros usarem. Compartilha o teu sucesso, a tua alegria. Divida as tuas conquistas com quem está precisando. Procure combater o bom combate. Não perca tempo com maus combates, com combates que não valem a pena, que não valem a pena, que não agregam valor. Procure combater o bom combate lutando por aquilo que vale a pena. A vida para Paulo não foi uma feira de vaidades, nem um parque de diversões, mas um combate renhido. Assim diz o Espírito Santo: onde você tem investido a sua vida? O Espírito Santo está dizendo: não desperdice a sua vida, mas se levante para viver por aquilo que vale a pena.
Procure desenvolver histórias com Deus. Quando você desenvolver histórias com Deus, o seu currículo e a sua história com Deus vai se impor diante das pessoas e ganharás respeito e reconhecimento e conquistarás o tempo e o espaço na vida das pessoas. O Espírito Santo está dizendo, olha, acabe a carreira, conclua as coisas que você iniciou. Pois o apóstolo Paulo pode morrer tranquilo porque havia concluído sua carreira e isso era tudo que lhe importava naquele momento. Não faça as coisas pela metade, não faça as coisas de qualquer jeito. Tudo que vier à tua mão, faça-o como para o Senhor e conclua o trabalho que você iniciou lá atrás. Em terceiro lugar, Paulo olhou para o futuro com esperança. Paulo fala aqui com a gratidão do dever cumprido, associado à serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus. Então, a gratidão do dever cumprido, associado à serenidade de saber que ele estava indo para a presença de Jesus, dava a Paulo uma gostosa expectativa do futuro. Paulo olhou para o futuro com esperança, pois viveu em função de não perder a sua coroa. Corrigindo, pois viveu em função de não perder a sua coroa. Em 2 Timóteo 4, versículo 8, ele diz assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Assim diz o Espírito Santo, cumpra o seu dever, cumpra a sua missão, faça a lição de casa, saiba para onde você está indo, não perca a expectativa do gozo futuro, não perca a expectativa do futuro promissor que Deus tem para você. Paulo sabia que mesmo que Nero o condenasse e o tribunal de Roma o considerasse culpado, o reto e justo juiz o consideraria inocente e lhe daria a coroa da justiça. Independente se você está sendo injustiçado, independente se você está sendo alvo de calúnia, lembre-se que Jesus conhece você. Coloque o foco na tua coroa. Viva de tal maneira a não decepcionar aquele que lhe vocacionou. Viva em função de não perder a sua coroa de jeito nenhum. Paulo guardou o que recebeu de Deus, portanto tinha certeza que não perderia a sua coroa. E como que num brado de triunfo diante do martírio, Paulo proclama, repetindo, como que num brado de triunfo diante do martírio, Paulo proclama, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Isso está registrado em 2 Timóteo 4, versículo 8. Conclusão. Porque Paulo foi assistido por Deus, mesmo sabendo que não teria mais amanhãs. O grande Paulo, ele proclama, o grande apóstolo Paulo proclama um brado de triunfo
diante do martírio. Nós vemos aqui um brado de triunfo diante do martírio que está cercando a vida de Paulo. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Eu quero dizer que Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo. Viveu de forma superlativa e maiúscula. Foi um pregador incomum, um teólogo incomparável, um missionário sem precedentes, um evangelista sem igual. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Tombou como mártir na terra, mas levantou como príncipe no céu. Ele não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles, porque em todo o momento da sua vida, Paulo não se auto-abandonou, mas em todos os momentos da sua vida, Paulo entregou a sua vida, o seu caminho, as suas circunstâncias, o seu passado, o seu presente, o seu futuro nas mãos do Senhor. Assim diz o Senhor: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Que Deus te levante como um vencedor nesse dia. E que você saiba como vencer as dores dessa vida. E que esta palavra seja instrumento de Deus para a sua vida. E que os caminhos que estão fechados diante dos teus olhos, que os caminhos que estão fechados ao redor da sua vida, sejam abertos agora, em nome de Jesus. E que Deus abra novos caminhos, que Deus abra novos horizontes, que Deus abra porta onde não há porta, que Deus abra caminho onde não há caminho, e que Deus abençoe a sua vida, e que você fique bem, e que você fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.